Olá, gente, aqui quem fala é o professor Claudinei. Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. E hoje, dando continuidade ao assunto das retas, vamos estudar o coeficiente angular de uma reta, tá bom? Veja que eu coloquei aqui dois planos cartesianos, né? E coloquei uma reta aqui. Veja que essas retas têm uma inclinação diferente. Essa aqui está inclinada aqui para a direita e a outra para a esquerda, tá bom? Então, é essa inclinação que interessa para a gente, tá certo? Então vamos lá. Trabalhando aqui a relação entre essa reta e o eixo X, elas vão ter aqui um ângulo de inclinação. Vou dizer que esse ângulo de inclinação é um ângulo θ. Nesse caso aqui, é um pouco maior, tá certo? Esse ângulo θ é quem vai definir o coeficiente angular, porque ele é o ângulo de inclinação dessa reta, tá certo? Então, simplesmente, se você tiver o valor desse ângulo de inclinação, o coeficiente angular dessa reta será simplesmente a tangente desse ângulo. Fácil demais. Conhecendo a questão da tabela de seno, cosseno e tangente, nesse caso, tangente, se você souber o valor desse ângulo, souber definir a sua tangente, essa tangente será exatamente o coeficiente angular dessa reta, tá bom? Mas, digamos que você não tenha esse ângulo de inclinação. Outra maneira de definir o valor desse coeficiente angular seria usar essa formulazinha aqui. Digamos que eu tenho aqui dois pontos. Eu vou chamar aqui de ponto 1 e aqui é ponto 2. Lógico, o ponto 1 vai ter seu x. Eu vou chamar aqui de x1. Também vai ter seu y, y1. O ponto 2 também vai ter seu x, vou chamar aqui de x2, também vai ter seu y, y2. O coeficiente angular dessa reta será a razão entre, em cima, você faz a diferença entre os dois y, esses dois aqui. E embaixo é a diferença entre os dois x, esses dois x aqui. Agora, tendo cuidado para fazer o quê? Se aqui em cima você começa pelo segundo ponto, aqui embaixo também tem que começar pelo segundo ponto, tá bom? Exemplo. Determine o coeficiente angular de cada reta a seguir. Então vamos aqui se concentrar aqui na letra A. Nós temos uma reta, foi dado o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo das abscissas. É um ângulo de 120 graus, tá certo? Muito bem. Gente, aí você tem que ter um entendimento de circunferência trigonométrica, tá certo? Então vamos lá, só para dar uma recapitulada aqui para vocês. Então você tendo a circunferência trigonométrica, né, onde todos os arcos são definidos. Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Quem quiser dar uma revisada nesse assunto, nós temos aqui. Quando vocês forem estudar circunferência aqui, nós temos esse vídeo disponível para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Pois bem, onde é que vai estar localizado o arco de 120 graus? Ele vai estar localizado no segundo quadrante, certo? Ele, por estar no terceiro quadrante, isso é importante você lembrar que a tangente desse arco vai ser negativa. Olha só, se um arco está aqui no segundo quadrante, sua tangente é negativa, certo? Muito bem. Mas olha, que valor será então? Aí você tem que lembrar aquela famosa redução ao primeiro quadrante. O 120 graus é um arco que vai estar ligado aqui ao arco de 60 graus no primeiro quadrante. Então, geralmente, o professor, quando deu aula para você de ângulos e arcos no ensino fundamental e médio, ele deu uma tabelinha onde é definida a tangente de 60 graus, tá certo? E eu vou ter que lembrar disso aqui, tá bom? Porque nem sempre nos problemas esses valores são cedidos. Como o 120 graus está ligado diretamente aos 60 graus, então o valor da tangente dele depende desse. Então, olha só. A tangente de 120 graus será igual a, olha só, menos a tangente de 60 graus. Por quê? Porque o 120 graus está localizado na circunferência trigonométrica no segundo quadrante, sua tangente tem que ser negativa. Aí você tem que lembrar qual é a tangente de 60 graus. Óbvio, eu não lembrei, eu fui olhar na tabelinha. A tangente de 60 graus deixa eu ver onde é que tá, vamos lá. A tangente de 60 graus é
raiz quadrada de 3, certo? São valores tabelados, você tem que ter esse conhecimento aqui. Então, a tangente de 120 graus vai ser menos a raiz de 3. Então, cheguei à conclusão que o coeficiente angular dessa reta será menos raiz quadrada de 3, que é um valor aproximadamente a menos 1,73. Muito bem, então determinada a tangente do ângulo de 120 graus, então determinei o coeficiente angular dessa retazinha aqui, tá bom? Na letra B eu tenho uma reta aqui, ó, e ela tem um ângulo de inclinação com o eixo X de 30 graus. Eu tenho aqui, ó, foi dada uma linha aqui imaginária, paralela ao eixo X, e o ângulo de inclinação entre essa linha imaginária e essa reta, com certeza vai ser o mesmo ângulo de inclinação entre essa reta e o eixo das abscissas. Temos aqui, então, ó, um ângulo de 30 graus. Então, se eu souber a tangente de 30 graus, eu sei qual é o coeficiente angular dessa reta, tá bom? Então, vamos lá. 30 graus, vai para a tabelinha lá do ensino fundamental e médio, né, que a gente viu. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, certo? Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Eu não estou sendo mágico, não estou adivinhando, não. Isso aqui é um valor tabelado. Então, se a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, então o coeficiente angular dessa reta vai ser, consequentemente, raiz de 3 sobre 3. Vocês vão perceber o quê? Sempre que a reta tiver uma inclinação para a esquerda, seu coeficiente angular será negativo. Sempre que a reta tiver uma inclinação para a direita, seu coeficiente angular será positivo. Grava isso que vai ajudar vocês, tá certo? Exemplo 2. Os pontos 2 e 3 e menos 1 e menos 5 pertencem à reta U. Determine o coeficiente angular dessa reta. Gente, percebo que nesse problema eu não dei o ângulo de inclinação? Não. Então eu não posso determinar o coeficiente angular pela tangente. Mas eu dei o quê? As coordenadas de dois pontos que pertencem a essa reta. Então, usando aquela formulazinha que eu passei para vocês, ó, essa daqui, se eu tenho os dois pontos, usando essa fórmula, eu consigo determinar o coeficiente angular, tá certo? Então vamos lá. O coeficiente angular vai ficar sendo assim, ó. Coloca a razão, né, fração, menos em cima e embaixo, isso é fórmula, gente, não é eu que estou inventando, tá bom? Menos em cima, menos embaixo. Em cima, você vai colocar os y dos dois pontos. Olha só, nesse primeiro ponto aqui, o y é o 3. Nesse segundo ponto aqui, o y é o menos 5. Então eu coloquei em qualquer ordem. 3 menos o menos 5. Tem que ter esse cuidado, tá bom? Menos da fórmula e o menos aqui. Embaixo eu vou colocar o x. O x desse primeiro ponto é o 2 e o x do segundo ponto, menos 1. Se eu comecei aqui com 3 em cima, embaixo obrigatoriamente eu vou começar com 2. Se em cima eu tivesse começado pelo menos 5, tivesse colocado aqui menos 5 e 3. Então embaixo eu teria que começar com menos 1, tá certo? Depois que você escolhe a ordem que coloca em cima, embaixo tem que seguir essa ordem, tá bom? Então vamos lá. Embaixo vai ficar 2, é o x do primeiro ponto, e menos 1 é o x do segundo ponto, tá bom? Jogo de sinal, né? Olha só. Vou ficar com 3, menos por menos fica mais 5, 2, menos por menos, mais 1. Em cima, 3 mais 5, 8, e embaixo 2 mais 1, 3, eu vou ficar com 8 sobre 3. Então, gente, o coeficiente angular da reta, cujos pontos 2 e 3, menos 1 e menos 5 pertencem a ela, vai ser 8 terços, tá bom? Então, tá aqui. Eu passei para vocês, então, as duas maneiras de você determinar o coeficiente angular de uma reta. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Fui!